Na escola bíblica dominical de hoje, nós vamos estudar a lição de número 12, quando Deus se revela ao homem. Durante esta aula, nós vamos ensinar que Deus se revela aos homens. Também nós vamos aprender que toda a criação existente neste mundo expressa a glória de Deus. Até o final da aula, nós vamos confirmar que a nossa justiça jamais, nunca será acima da justiça divina. Deus abençoe a sua vida e venha conosco para mais um estudo da palavra de Deus na escola bíblica dominical. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre a sua vida. É com muito prazer, com muita alegria e satisfação que mais uma vez nós estamos aqui para juntos estudarmos a palavra de Deus na escola bíblica dominical. Nós estamos estudando o quarto trimestre de 2020. Nesse trimestre estamos estudando o livro de Jó. E do livro de Jó, o pastor José Gonçalves extraiu esta lição para a nossa vida com estes gloriosos comentários: a fragilidade humana e a soberania divina, como o homem é tão frágil e como Deus tão grande, tão poderoso, tem misericórdia do homem e na sua grandeza pode abençoar o homem, mesmo estando na sua fragilidade, pode erguê-lo, pode transformá-lo, pode renová-lo, pode enriquecê-lo com a sua graça e com o seu poder. Nós estamos vendo o sofrimento e a restauração de Jó, como Jó tem sofrido, mas com certeza Deus lhe dará a vitória em nome do Senhor Jesus. Quero pedir para você se subscrever no meu canal. Visite também o nosso site www.moldado.com, é o endereço do nosso site. Lá no site você tem os vídeos da escola bíblica dominical e também esses slides que aparecem na sua tela. Você pode tê-los gratuitamente para dar o seu estudo na escola bíblica dominical ou também para você estudar conosco a palavra de Deus. Não deixe de deixar o seu like, também ative o sino para que você receba semanalmente os nossos estudos, os nossos ensinos, os nossos slides que são feitos com muito amor para que você aprenda ainda muito mais a palavra do Senhor nosso Deus. A lição de hoje é a lição de número 12, quando Deus se revela ao homem. Quando Deus se revela ao homem, Deus agora vai se revelar a Jó. Deus vai falar com Jó. O texto áureo da nossa lição diz assim, Jó 40 e o versículo 6. Então o Senhor respondeu a Jó desde um redemoinho, ou seja, a voz que Jó tanto queria ouvir, agora com certeza ele vai ouvir a voz de Deus. Como será o seu comportamento diante da voz do Todo-Poderoso? A verdade prática, mesmo transcendente e distinto de sua criação, Deus se revela ao homem mortal, mesmo sendo um Deus transcendente, ou seja, um Deus sobrenatural, um Deus além das coisas materiais. A transcendência trata-se daquilo que está além do mundo material, mesmo sendo esse Deus todo-poderoso, um Deus que está além das coisas materiais, um Deus grande em espírito, um Deus poderoso
e distinto de sua criação, Deus se revela agora ao homem mortal. Deus vai se revelar a Jó. Por acaso Deus já revelou-se a você? Temos a nossa leitura bíblica em classe, Jó capítulo 38, versículos 1 a 4, Jó capítulo 39, versículos 1 a 6, Jó capítulo 40, versículos 15 a 18, Jó também o versículo 24, Jó capítulo 41, versículos 1 a 3. A introdução da nossa lição, ela nos diz que Deus é grande. Nós vamos estudar que Deus é grande. Nós sabemos que Deus é grande, mas precisamos aprender ainda mais da sua grandeza. Deus é grande, santo e infinito. Agora o homem é pequeno, o homem é injusto, o homem é pecador e limitado. Essa é a pequenez do homem, mas a grandeza de Deus ajuda, abençoa o homem que se derrama diante de Deus e pede a sua misericórdia. Deus o transforma, Deus faz dele um homem cheio de graça, cheio de poder para anunciar a sua palavra e fazer crescer o seu reino. Veremos que um Deus tão grande se revela a seres tão pequenos como nós, homens. Também a introdução da nossa lição nos traz que nós vamos aprender que Deus se revela e conversa com Jó. Deus vai se revelar e vai questionar a Jó, vai falar com Jó, vai fazer algumas perguntas para Jó. Será que ele vai responder? Veremos que as respostas de Deus não são precisas assim como os humanos esperam. Toda a resposta de Deus para o homem não são como o homem espera. O homem espera apenas coisas boas para si. Deus quer realmente coisas boas para o homem, mas às vezes o caminho para chegar nas coisas boas é um caminho que não agrada ao homem. Por isso as respostas de Deus não são como o homem quer que seja. Jó, portanto, é desafiado a comparar sua habilidade e sabedoria com as divinas. Então, veja que Jó é desafiado por Deus para que ele faça uma comparação da habilidade de Deus, da sabedoria de Deus, da grandeza de Deus com a sua sabedoria. Será que Jó pôde fazer essa comparação? Todo homem que faz essa comparação, que busca fazer essa comparação da habilidade, da grandeza, do poder, da majestade de Deus com a sua pequena sabedoria, ele vai entender, ele vai compreender que ele não é nada e que Deus é tudo. Então, sabedoria com as divinas e a responder que de fato age com justiça no mundo. O primeiro tópico da nossa lição, a revelação de um Deus pessoal. Deus é espírito, mas ele se revela em pessoa, através de uma forma teofânica. Deus, ele se apresenta ao homem, aqui ele vai se apresentar a Jó. Ele é um Deus pessoal. Ele fala, o Deus que tem voz, o Deus que nós servimos, ele fala. O Deus que nós servimos não é um Deus mudo. Nós não servimos uma imagem de escultura feita de papel, de bronze, de madeira,
de ouro, de prata, não. Nós servimos um Deus invisível que fala conosco através da sua palavra. O Deus que nós servimos, ele tem voz. Ele estava o tempo todo presente com Jó, mas sem dizer nada a Jó, até que este silêncio foi quebrado. Deus estava com Jó. Jó não o percebia, Jó não sabia, mas Deus estava presente, acompanhando todas as acusações que Jó sofreu, todo o seu sofrimento, todas as suas dores. Deus estava ali com Jó. Talvez você esteja passando também por um momento como esse, um momento de sofrimento, um momento de adversidade, um momento de dores, mas eu quero dizer que Deus está consigo, Deus está presente e no momento dele, no momento certo, as suas dores vão ser saradas, o seu sofrimento vai se acabar e você vai poder adorar a Deus agora com saúde, com alegria, com paz no seu coração. Depois disto, diz Jó capítulo 38, versículo 1, depois disso, ou seja, no tempo certo, no tempo que Deus quis falar, o Senhor respondeu a Jó de um redemoinho. Deus falou nos primeiros capítulos e depois ele se calou, mas sua fala foi desconhecida por Jó e seus amigos. Depois, até o capítulo 38, o Senhor permaneceu em silêncio. Mesmo quando Deus está em silêncio, mesmo quando nós não ouvimos a sua voz, Deus está falando conosco, Deus está nos orientando, Deus está nos direcionando. Não pense que Deus não está te ouvindo. Deus, ele te ouve. Deus está presente no seu sofrimento. Deus está presente com você nas suas dores. A nossa oração, quando nós não sabemos como orar, disse o apóstolo Paulo que o Espírito Santo, com gemidos inexprimíveis, ele apresenta a nossa oração diante de Deus. Em silêncio, Deus fala conosco. Jó capítulo 40, versículos 6 e 7 nos diz: então o Senhor respondeu a Jó de um redemoinho, dizendo: cinge agora os teus lombos como homem, eu te perguntarei e tu me explicarás. O segundo item fala da poderosa manifestação de Deus. Deus se manifesta ao homem quando ele se derrama diante de Deus. Deus se manifesta aos homens quando os homens se humilham diante de Deus. Deus está presente em todo lugar, mas a sua manifestação, ela acontece quando o homem se humilha diante de Deus. Jesus Cristo disse que onde estiver 2 ou 3 reunidos, falando em meu nome, conversando em meu nome, falando comigo, aí eu estarei no meio de vós. Ele se manifesta quando nós estamos com ele. Deus está presente, mas a sua manifestação ao homem é quando o homem se humilha diante dele, é quando o homem se derrama diante dele, arrependido dos seus pecados. Deus se manifesta como? De várias formas. Deus se manifesta de várias formas para nós, de várias maneiras.
Deus se manifesta na nossa vida. Nós é que às vezes não entendemos, nós às vezes não compreendemos que Deus está falando conosco. Deus fala através do sofrimento, Ele nos ensina através das nossas dores, nas adversidades. Deus está a falar conosco, Deus está a nos ensinar, Deus está a nos educar. Veja que não só foi essa vez com Jó, a cena foi impactante para Jó, assim como foi também com Pedro e com os seus colegas, os discípulos de Cristo, na pesca maravilhosa, quando Jesus ordenou a eles que lançassem a rede do outro lado. Por quê? Porque eles já estavam a noite toda buscando pescar peixes, mas de manhã já Jesus se apresenta para eles e manda que eles lancem a rede do outro lado. Ao lançar a redes, então eles puxaram muitos peixes, milhares de peixes. As redes eram cheias de peixes. Eles então foram impactados com a presença de Jesus, com o milagre de Jesus, com o poder de Jesus, o próprio Deus. Veja o que Pedro diz no capítulo 5, no versículo 8 do Evangelho de Lucas: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. A majestade divina impactou Pedro. A majestade divina impacta você. A majestade divina também é um impacto para a minha vida, para a sua vida, para a vida de todos aqueles que buscam a presença de Deus. Jó também foi impactado quando ele ouviu a voz que tanto ele queria ouvir. Quando Deus fala conosco através da sua palavra, nós somos impactados com a voz de Deus. Nós ficamos despertados, nós ficamos mais alegres, nós ficamos mais atentos, porque Deus está falando conosco através da sua gloriosa palavra. Do meio de um redemoinho, de forma teofânica, Deus se revelou a Jó, confirmando que ele não é impessoal. Deus se revela e fala com os homens. Veja que de uma forma teofânica. Por que teofânica? Porque Deus é Espírito e agora ele se apresenta, agora ele aparece para o homem da sua maneira, mas ele aparece. Então, de forma teofânica, Deus também apareceu a Moisés. Onde Deus apareceu a Moisés? Lá na sarça ardente, Êxodo capítulo 3, versículo 2. E apareceu-lhe o anjo do Senhor, onde? Em uma chama de fogo, do meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia. Era Deus aparecendo a Moisés. Mais tarde, Deus aparece novamente, não só a Moisés, mas a todo Israel no Monte Sinai. Desceu sobre fogo, com relâmpagos, com trovões, com toque de buzinas. Veja o que diz Êxodo, capítulo 19, versículos 16 a 18. E aconteceu que ao terceiro dia, ao amanhecer, houve trovões e relâmpagos sobre o monte, e uma espessa nuvem, e um sonido de buzina muito forte, de maneira que estremeceu todo o povo que estava no arraial. Era Deus aparecendo, era Deus de uma forma teofânica, da maneira dele, apresentando-se ao povo, e todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo, e a sua fumaça subiu como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia grandemente. Quando nós estamos atentos à voz de Deus, quando nós queremos ouvir a voz de Deus,
e Deus fala conosco, nós também trememos diante da sua presença, trememos diante da sua palavra, porque nós estamos ali esperando Deus falar, querendo Deus que fale conosco, e nós sentimos a sua presença, é a manifestação de Deus, da sua maneira, a nossa vida. O Deus que está presente, Deus estava em silêncio para com Jó, mas ele estava presente. Jó não o via e nem o poderia sentir, mas Deus estava ali com Jó. Os amigos de Jó acreditavam em um Deus todo-poderoso que existe. Eles acreditavam na existência de Deus, mas eles acreditavam que Deus não poderia estar perto do homem. Eles acreditavam que Deus estava sempre longe dos homens. Essa visão tradicional dos amigos de Jó, quanto a Deus, acabou que eles exaltavam a soberania de Deus, exaltavam o poder de Deus, exaltavam tanto a majestade de Deus, que eles esqueceram da misericórdia de Deus. Eles não conheciam a compaixão de Deus, porque a misericórdia e a compaixão de Deus está no homem que se arrepende, que se derrama, que procura conhecer Deus, esse Deus presente, de perto. Jó não sabia que a sua integridade estava sendo provada. O silêncio de Deus fez com que Jó se sentisse sozinho, mas ele não estava sozinho. É assim que às vezes nós também nos sentimos em fases da vida, em meio aos sofrimentos, em meio às adversidades. Às vezes nós nos sentimos sozinhos, mas quando nós nos derramamos diante de Deus, quando nós nos humilhamos diante de Deus, Deus estará sempre presente. Nós vamos sair da angústia, nós vamos sair da aflição, nós vamos sair do desespero, e agora nós vamos ver que nós não estamos sozinhos, que nós não fomos abandonados por Deus. Deus está ali presente conosco, assim como ele estava presente com Jó, porque Deus conhecia o interior de Jó, Deus conhecia o coração de Jó, a mente de Jó. Deus sabia que Jó era humilde. Deus sabia que Jó era humilde, era um adorador dele, e por isso estava presente com ele. O segundo tópico da nossa lição fala sobre a revelação de um Deus sábio. Deus é sábio, ele é tão sábio que nós não conseguimos compreender, não conseguimos entender a sua sabedoria. Nós vemos isso na mecânica celeste. O que é essa mecânica celeste? É quando o sol nasce, quando o sol se põe, quando a lua está brilhando, quando ela não está brilhando, quando as estrelas estão a brilhar, ou quando elas estão ofuscas. Enfim, essa é a mecânica de Deus, é a mecânica celeste, é a mecânica que nós vemos no universo, esse escurecer, esse iluminar, o chover, as ondas do mar, os mares, os rios, os lagos, às vezes estão secos, às vezes estão cheios, às vezes há muita chuva. Nós vemos também as estações do ano que são diferentes. Tudo isso faz parte da mecânica celeste.
Deus convida Jó a contemplar esse universo e vê-lo como esse universo funciona. Deus está pedindo para Jó: Jó, olhe para o universo, veja as estrelas, veja o sol, veja a lua, entenda as estações, compreenda as chuvas, os relâmpagos, enfim, entenda, Jó, esta mecânica celeste. Jó se comportara como um grande sábio. Jó havia se comportado como sábio, ele era conselheiro, as pessoas vinham a ele para receber os seus conselhos, para receber as suas orientações. As palavras de Jó eram palavras sábias, palavras de sabedoria, mas Deus mesmo assim mostrou que Jó não é nada. Sabe por quê? Porque Jó começou a se orgulhar da sua sabedoria. Quando nós também podemos buscar sabedoria de Deus, mas nós nunca podemos nos orgulhar. Jó começou a entender que ele era grande e agora Deus o coloca diante de todo esse sofrimento para que ele possa conhecer Deus melhor. E agora, com experiência, Jó vai entender que ele não é nada. O Criador desafia Jó a contemplar o mar. Contemple o mar, Jó. Contemple o sol também, pois ele nada sabia das origens do oceano. Jó não sabia da origem de nada, assim como nós não sabemos. Nós apenas temos uma noção pelo que está escrito na santa e gloriosa palavra de Deus. Nós temos um pouco de conhecimento, nós temos uma noção, mas nós não sabemos verdadeiramente, nós não compreendemos verdadeiramente como funciona, pois ele não sabia da origem dos oceanos. Jó também não sabia da grandeza da luz solar, mesmo ainda das dimensões da criação. O homem pode chegar nos seus estudos, nas suas pesquisas, ele pode chegar ao ápice humano, mas ao ápice de Deus ele não chega, porque Deus é soberano e o homem nunca vai chegar a entender de uma forma verdadeira, 100%, toda a criação divina. Na dinâmica da vida, se Jó nada sabia sobre a ordem da criação, muito menos Jó também sabia sobre a providência para manter a sua criação. Como que Deus mantém toda a sua criação? Porque Deus, ele é um Deus provedor. Deus não abandona a sua criação. Deus não abandona o homem. Mesmo que o homem diga: Deus me abandonou, Deus não está comigo, mesmo que o homem não aceite, o homem às vezes não aceita o que ele está vivendo, o que ele está passando, as suas adversidades, mas se ele está na presença de Deus e está passando por adversidades, por sofrimento, com certeza Deus tem um propósito para ele diante daquele sofrimento. Deus tem um propósito para ele diante dessa adversidade. Deus quer abençoá-lo, prepará-lo, fortalecê-lo, fazê-lo mais experiente. Então, se Jó não sabia sobre a ordem da criação, muito menos sabia sobre a providência divina para manter a sua criação. Jó seria capaz de responder como veio existir a criação? Você pode dizer: eu sei, porque eu leio a Bíblia. Claro, nós sabemos o que está na Bíblia,
Mas e aquilo que Deus não quis revelar ao homem? E aquilo que não está revelado ao homem? Os mistérios de Deus não estão revelados ao homem. Está claro que o Criador de todas as coisas, ele preserva toda a sua criação. Jó não sabia explicar como todos os seres viviam e se comportavam. Jó não sabia explicar isso. Era uma questão de Deus, uma pergunta de Deus para Jó. Jó não sabia explicar. O que levava Jó a pensar que poderia então discutir com Deus se ele não sabia nada da providência de Deus para manter toda a sua criação? Era hora, portanto, de reconhecer o seu lugar. Jó precisaria reconhecer o seu lugar, a sua pequenez. Jó precisaria se humilhar e dizer: eu não sou nada e o Senhor é tudo. Era hora, portanto, de reconhecer o seu lugar e se humilhar diante da majestade divina. Jó capítulo 4, versículos 3 e 4, Jó diz assim: eis que sou vil. Veja que Jó está dizendo: eis que sou vil. Abraão disse: eu sou pó e cinza. E Jó diz: eu sou vil. Que te responderia eu? A minha mão ponho a minha boca. Ou seja, eu não posso dizer nada. O que vou dizer? E agora nós vemos Jó se humilhando diante de Deus e dizendo que não sabe nada e que Deus sabe todas as coisas. É assim que Deus faz com todo homem que se orgulha, que se enche de orgulho. Deus faz ele entender, diante de sofrimentos, diante de adversidades, que ele não é nada e que Deus é o Todo-Poderoso, é o Criador de todas as coisas, que Deus, ele é onipotente, o Todo-Poderoso, ele é onipresente, está presente em todo lugar. Deus está presente em todo lugar, ele apenas não se manifesta em todo lugar, mas ele está presente em todos os lugares. Deus se manifesta apenas com aqueles que estão com ele. Jesus disse: onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estarei, aí me manifestarei a ele. Então Jó respondeu dizendo: eis que sou vil. Que te responderia eu? A minha mão ponho a minha boca. O segundo tópico, ainda no terceiro item, diz assim: na necessidade de se conhecer melhor a Deus. Nós temos uma grande necessidade de conhecer melhor a Deus. Quando nós conhecemos melhor a Deus, nós temos mais experiência com Ele. E assim, nós nos aproximamos mais dele. Era preciso que Jó dominasse o seu orgulho. Era preciso que Jó se humilhasse. De fato, ele falou muita verdade sobre Deus, mas ignorou o quanto não sabia acerca do Criador. Veja que Jó falou muita verdade sobre Deus, mas ele ignorou o quanto não sabia. Ele pensava que ele sabia tudo, que ele sabia todas as coisas. Chegou ele a pensar que ele poderia dominar o mundo, que ele era tão soberbo, tão orgulhoso quanto a sabedoria que ele tinha. Mas agora ele começa a entender que Deus é mais poderoso, que ele não é nada, que ele é pequeno, mas que Deus é grande. Aos olhos de Deus, Jó permanecia
um homem justo e íntegro, mas falto de humildade. Ele era íntegro, ele era justo. Você já viu pessoas assim? São íntegras, são justas, são honestas, são sinceras, mas falta humildade, pois agiu de forma presunçosa ao questionar a majestade divina. Era necessário, portanto, que Jó conhecesse melhor a Deus. Aos soberbos, aos orgulhosos, nós precisamos dizer: é melhor que você conheça melhor a Deus. Deus, quando nós mais o conhecemos, quando nós mais procuramos e buscamos conhecer a Deus, mais humildes nós ficamos e mais na presença de Deus nós nos aproximamos. Cada contorno da criação, cada formação de uma vida, cada ato de preservação da criação é Deus dando-se a conhecer ao ser humano. Reconheçamos o agir do Criador no universo e em nossa vida. Quando olhamos toda a criação de Deus, quando procuramos compreender toda essa natureza bela, toda esta riqueza de Deus no mundo, nós então reconhecemos que há um Criador sobre todas essas coisas e que nós precisamos também reconhecer a nossa vida, sabermos por que nós estamos aqui na terra. Se você existe, é porque Deus tem um propósito com você. Deus não colocou o homem nesta terra para dar um passeio. Não. Deus colocou o homem nesta terra, permite a sua existência, procurando que ele seja útil nessa terra, que ele seja útil aqui neste mundo. Ele não veio a passeio. Deus não colocou o homem para existir só para dar um passeio e conhecer e viver. Não. Deus tem um propósito para com todo homem. Basta que este homem busque de Deus o que o Senhor quer de mim. O terceiro tópico da nossa lição fala da revelação de um Deus poderoso e justo. E nós temos aqui dois animais selvagens e domáveis, o berremote e o leviatã. Deus chama a atenção de Jó para olhar para essas criaturas. São animais indomáveis e esses animais ilustram o poder divino. O berremote representava a força bruta de um animal por excelência. O leviatã se parece mais com uma criatura com poderes sobrenaturais. Veja que o berremote é da terra e o leviatã é do mar, é marinho, né? O berremote e o leviatã representam o ápice da força tanto natural como sobrenatural. Vemos um mundo inexplicável, um mundo maravilhoso, um mundo criado por Deus, e também vemos o berremote e o leviatã, que são animais poderosos, que são animais indomáveis, que são animais gloriosos que Deus fez, são criação de Deus. Mas toda essa criação, toda a criação de Deus, inclusive o berremote e o leviatã, estão debaixo das mãos de Deus, ou seja, eles não são mais poderosos do que Deus. 1 Crônicas, ou primeiro livro de Crônicas, capítulo 29, versículo 11, diz: Tua és, Senhor, a magnificência e o poder e a honra e a vitória e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu é, Senhor, o reino, e tu exaltaste sobre todos
como chefe. A justiça e a graça é o segundo item da nossa lição. Deus deseja mostrar a Jó o seu erro, ao dizer que o Criador não havia sido justo com ele e nem com o ímpio. Então, no capítulo 6 do livro de Jó, versículo 29, também capítulo 27, versículo 1 a 6, também capítulo 21, versículos 29 a 31, capítulo 24, versículos 1 a 7, nós vamos ver que Jó disse, ou deixou dizer, deixou transparecer que Deus não havia sido justo nem com ele e nem com os ímpios. Jó deu a entender durante sua fala com seus amigos, ele dá a entender que ele seria capaz de tratar com o mundo melhor do que Deus. Deus então mostra a Jó, se ele não era capaz de lidar com essas feras selvagens, também não poderia tratar esse mundo complexo e nem agir com justiça com os seres humanos. Ora, Jó, se você não pode explicar nada da mecânica do céu, se você não pode me dar a resposta sobre a criação desses dois animais indomáveis, o Berremote e o Leviatã, se você não pode explicar a origem dos mares, se você não pode me responder sobre a criação, como você então pode tratar esse mundo complexo? Como você pode tratar desse mundo? Você não pode nada. Você não pode agir com justiça com os seres humanos, ainda que você procure ser o melhor homem justo dessa terra, você não conseguirá, porque Deus é o verdadeiro justo. O nome de Deus é justo, ele é justiça. Jó não poderia se auto-justificar-se, pois ele jamais poderia ser igual ou mais justo do que o próprio Criador. Não há nada que possa justificar o ser humano diante de Deus, senão a sua maravilhosa graça. E a graça de Deus veio porque Deus enviou seu Filho ao mundo. Deus deu Jesus ao mundo. Deus enviou Jesus ao mundo, o seu único Filho, para que as pessoas creiam em Jesus. E crendo em Jesus, as pessoas são livres da condenação eterna. Crendo em Jesus, as pessoas são salvas da condenação eterna. As pessoas são salvas do inferno. Esta é a maravilhosa graça de Deus. Veja o que Paulo escreveu na sua epístola aos Efésios, capítulo 2 e o versículo 8. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, não há nada que possa justificar o ser humano diante de Deus. Mas o que pode justificar o ser humano diante de Deus? A sua maravilhosa graça. O que é graça? Graça é o favor imerecível de Deus ao homem. Nós não merecíamos ser salvos. Os nossos pecados não mereciam ser perdoados. Nós não merecíamos estar aqui vivos, gozando dos frutos desta terra. Nós não merecíamos nada, mas o Senhor nos fez merecer quando enviou Jesus Cristo para morrer por nossos pecados, para entregar a sua vida por nós, pecadores. Agora temos os nossos pecados perdoados, por quê? Por causa da graça de Deus. Deus fez a Jó
perguntas humilhantes. As perguntas de Deus a Jó humilharam a Jó, porque Jó pensava que ele era sábio, mas agora não sabia dar resposta às questões de Deus, e Jó então ficou pasmado, ficou sem falar nada. Coloco a minha mão, ponho a minha mão à minha boca, porque não sei o que responder. Então foram humilhantes e pôs em seu verdadeiro lugar de homem. Deus colocou Jó no seu verdadeiro lugar. Qual é o verdadeiro lugar de homem? É humilde. O verdadeiro lugar do homem é o lugar onde ele se aquieta diante da voz de Deus, é onde ele se humilha diante de Deus, é onde ele diz: eu não sou nada. Ali, esse lugar é o verdadeiro lugar do homem. Assim, toda a soberba de Jó foi quebrada, a impotência de Jó foi demonstrada. Veja que a impotência de Jó, aquilo que ele se achava, se orgulhava, foi demonstrado que ele não é nada, que ele não sabia nada. A sua impotência, a sua ignorância, a sua soberba, o seu orgulho foi agora demonstrado diante de Deus, porque ele nada sabia. E a onipotência de Deus foi glorificada diante da humildade do patriarca. Deus, então, é grande, é poderoso. Nós não somos nada, nós não sabemos como responder, mas o Senhor, Ele sabe todas as nossas deficiências, conhece os nossos erros, sabe tudo de nós. Nós não sabemos nada, e quanto mais nós procuramos saber de Deus, quanto mais conhecemos a Deus, nós vamos vendo que nós somos pequenos, nós vamos sabendo que nós não sabemos nada e que Deus é o Criador de todas as coisas. Então, nesta lição, o estudo dessa lição nos mostrou como Deus se revelou a Jó de uma forma maravilhosa. Também nós vimos que o que Jó tanto desejava, o encontro com Deus, aconteceu. Também nós vimos que Deus se revelou a Jó não para recriminar Jó, mas para revelar-lhe o quanto imperfeito ele era e o quanto conhecia pouco da majestade divina. Deus mostrou a Jó que esteve em silêncio, mas presente e no controle de todos os acontecimentos. Pois isso devemos louvar a Deus por isso nós devemos louvar a Deus em toda e qualquer situação. Vivemos diante dessa pandemia, mas nós sabemos que Deus está presente nesses acontecimentos e Deus sabe o que está fazendo. O que nós, como homens, devemos fazer é aceitar o que está acontecendo. O que nós devemos fazer é aceitar o que está acontecendo no mundo e trazer para a nossa vida como uma lição, como uma experiência que nós estamos tendo com Deus. Deus abençoe poderosamente a sua vida, Deus abençoe ricamente a sua família e até a lição de número 13, a última lição do 4º trimestre, em o nome